Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo. Hoje vamos falar sobre os sistemas operacionais. Trazer aqui um pouco do conhecimento aqui, né? Sobre o que são e tudo mais. Bom, o que é um sistema operacional, né? Ele é um software, basicamente. Ele provavelmente foi programado, certo? Tudo mais, usando manuais de programação. Não vou entrar muito sobre isso, tá? Mas vai ter uma parte que eu vou contar sobre as curiosidades, mas é independente. O que acontece? O sistema operacional, ele é a base do teu computador. É ele que vai fazer o gerenciamento de processos, certo? Gerenciamento de processos, que daí controla a execução de todos os programas, aloca a memória para eles e tudo mais. Faz tudo automaticamente para você não ter que fazer manualmente. Acredito que em uma época fazia manualmente, não tenho certeza. Faz gerenciamento de memória, como eu falei. Gerenciamento de arquivos, que é o principal. Você sempre vai gerenciar arquivos no teu computador, obviamente. Gerenciamento de entrada e saídas. Isso tanto para arquivos quanto a questão de componentes eletrônicos, mouses também, por aí, sabe? Um monte de coisa. E a questão de segurança, né? Que quando você tem um sistema operacional, você pode ser invadido e ele tem que garantir que você não seja, basicamente. Sempre tem a questão de proteger os arquivos, né? De acessos não autorizados. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar o quanto a gente pode conseguir aprofundar na questão de tecnologia, certo? Sistemas operacionais, ele chega, tipo, você ignora, assim, sabe, você sabe superficialmente o que é, mas você ignora a maior parte deles, então você sempre fica, tipo, aqui na camada mais pra cima. Tipo, acho que no máximo aqui, né? Agora, se quer se aprofundar, daí, mano, você começa a ver todas essas bagaceiras aqui. Deixa eu abrir aqui que é melhor. Trouxe o iceberg aqui, cara, essas imagens são muito boas, mano. Daqui tem um monte de distro de Linux, tem, sei lá, mano, Chromium aqui, por exemplo. O, o Linus Torvalds, criador do Unix, que eu não me lembro o nome. Sei lá, mano. E daqui eu testei alguns sistemas operacionais. Devo contar um pouco da história sobre eles. Vamos começar aqui com o Linux, certo? Primeiramente, uma coisa que eu também acho extremamente chato, no caso, no ambiente de quem é usuário de Linux, que sempre tem alguém chato chegando e falando pra tu que é iniciante que Linux não é um sistema operacional. E ele tá certo. Não é um sistema operacional. Ele é um kernel, certo? No caso, um núcleo do sistema, que é o que vai fazer, o que faz por baixo dos panos, né? É basicamente uma parte da essência do sistema operacional. Uma parte dele ali. Ah, no caso, o kernel ele gerencia as tarefas mais críticas, como a comunicação entre o software e o hardware do computador. Esse é o principal ponto do Linux, né? Então ele consegue controlar Deus, o processador, a memória, o armazenamento e dispositivos de entrada e saída. Daí tem o papel das distribuições Linux, que são as distros, que a gente chama. Cada distro é um sistema operacional, quero deixar claro. Então, por exemplo, o meu Arch Linux aqui, ele é um sistema operacional por si só. Tem também o Fedora, o Ubuntu, o Linux Mint, por aí vai. Cada um é um sistema operacional diferente, certo? Não é só o Linux. Só que, claro, para termos gerais, o costume as pessoas falar, a gente chama de Linux, né? Daí, cada um varia, é a distro. Assim, eu não acho que tá errado falar assim, sabe? Caraca, eu coisei errado aqui. É 8, se não me engano, aqui. Sei lá qual que é. Depois a gente vai mostrar a foto aqui embaixo. Mas vamos lá. Aqui tá dizendo que eu falei, né? Ah, daí, em caso, tem as ferramentas, né? Certo? Do sistema do Linux, assim, cada distro. Que no caso tem o conjunto de ferramentas GNU. Esqueci de fazer uma aba para isso aí para falar, mas acho que não, acho que isso aí fica para outro momento. Ou talvez eu nem fale. Não sei se é importante. Se quer pesquisar, pesquisa aí GNU e tu vai achar. Quais são as ferramentas, né?
que o Linux utiliza como base. Que no caso ele vai fornecer utilitários para gerenciamento de arquivos, compilar programas e usar eles de comando shell. Então, por exemplo, vou abrir o terminal aqui rapidão para mostrar. Se eu não estiver enganado, tá? Eu posso estar errado, mas pelo menos certo. O CD, por exemplo, vai entrar numa pasta, o ls para mostrar os arquivos, tudo faz parte do GNU, tá? Das ferramentas GNU. O GCC, se não me engano, também faz parte. O compilador do DC. Tem um gerenciador de pacotes de cada distro, certo? No caso, aqui temos exemplos, né? Temos o apt do Debian, Ubuntu, também do Mint, se não me engano. Isso aqui é o DNF, o Yum do Fedora e o CentOS, e o Pacman do Arch Linux. No caso, esses gerenciadores de pacotes são um sistema, né? Assim, por si só, que ele instala, atualiza e pode remover programas, né? Softwares, drivers, sei lá. O que tu precisa baixar na tua máquina, entendeu? Daí tem um ambiente de desktop, que é a interface gráfica, né? Ou você pode chamar aqui também de desktop environment, que é padrão que a gente utiliza, né? Que a gente não, que as pessoas utilizam voltadas a essa área. Que é a interface gráfica, no caso, como ali o usuário vai interagir com o sistema operacional dele, né? Daí temos tipo o Gnome, o KDE Plasma, o XFCE, é isso, um bagulho assim. Também tem o Ipland aqui, que é o que eu tô usando, né? Que daí, no caso ele já é um Windows Manager, um WM, que daí é um pouco diferente. O interface, o Desktop Environment, sim. Não, tô começando a falar Zena, deixa quieto. É isso aí, gente, é isso mesmo. Tá bom. Daí, software adicional, né? Cada distro vai ter uma variedade de programas pré-instalados. Ou não, no caso que é o caso do Arch, né? Isso aí, tanto faz, sabe? Cada vez combina os componentes de maneiras diferentes para ter necessidades específicas. Tá, aqui te explica, né? Por exemplo, no caso, cada distro é diferente em si só, como ela foi estruturada e tudo mais, o que vai ficar por igual, talvez, é o kernel dele, né? As ferramentas GNU. Também cada uma tem sua própria filosofia, né? Essa filosofia que é muito loucura, eu nem vou entrar dentro. Eu trouxe uma imagem aqui também. Não é isso aqui. É isso aqui. Olha só. Isso aqui é uma lista de distros. Tá um pouco desatualizado, certo? Que tem novos aí. Tipo, o Manjaro não tem aqui. Mas, cara, como você pode ver, tem vários derivados. Cara, tem um monte, é isso que eu posso dizer. No caso aqui tem os pontos principais, né? No caso aqui o Debian, por exemplo. Aqui tem os que são separados e acho que deixaram de existir bastante. Porque a criação é fácil. Não é que é fácil, mas você consegue criar até que razoavelmente de boa. Por assim dizer. Só que não significa que ela vai ser útil, né? Essa ponta. Tem até muita gente que utiliza o Linux com Scratch, talvez. E por si só ele já é uma distro, só que, assim, na minha visão, você pode editar ela pra fazer como quiser e criar teu próprio sistema, né? É uma loucura. Daí que, cara, aqui tem um monte que eu nem conheço, tá ligado? Olha, interessante. Desse ponto aqui, ó, começou com Enoch, depois passou pra Ginto, cara. O nome, no caso, interessante. Veras interessante. SLS, não sei o que, ele foi apresentar com o Mar, que tem um monte que tem até hoje em dia. Cara, cada disso deve ter algum sentido pra fazer. Caixa mágica. Distro BR do nada, mano. Tá bom, né? Aqui do Red Rat. Também tem, né? Tem. Projeto Enterprise. Cadê o. Aqui, ó. Fedora. Aqui, eu passo pro Fedora. Da hora, mano. Bem da hora. Acho que eu passei já pelo Art. Mas tudo bem. Não, aqui, ó. O Art. Ó, o Art é recente até. 2002. 2000, sei lá, sei.
Mas bem, é um monte, certo? Vamos continuar aqui. Próximo, vamos falar do Windows. O que ele é? Claro, é um sistema operacional, né? É. Ele é diferente do Linux na questão de que ele não é open source. Ele tem um código fechado que é controlado pela Microsoft. Acho que todo mundo sabe disso aí. E ela rouba teus dados, né? Padrão. Na verdade, sempre está sendo roubado. Sempre está sendo roubado dados de você, né? Não tem muito como fugir disso aí. Mas, bem, ela, no caso, a Microsoft rouba mais, né? Por quê? Porque você está usando o sistema operacional dela. Ela pode. Já no Linux você vai ter, por exemplo, um controle sobre isso aí, por causa como é open source, certo? Tecnicamente você não, talvez não poderia roubar, não sei explicar direito. Você também tem como permitir, né? Por exemplo, quando você usar a KDE, por exemplo, eles conseguem tirar algumas informações de você, mas só se você permitir, né? Tá bom, voltando aqui para o Windows, ele tem como principal característica a interface gráfica padrão, que ela veio muito cedo, a interface, facilitando, que no caso foi a porta de entrada para os usuários comuns usarem computadores. Por isso que ele é tão famoso hoje em dia. Ele começou nessa área faz muito tempo, ele estourou porque ele era o único que tinha uma interface gráfica decente, certo? Hoje em dia, no caso, a gente tem outras, né, que tem interface gráfica, então meio que não... Você que escolhe, né, qual você prefere. Mas, no caso, como ele criou uma interface gráfica muito cedo, ele conseguiu um público maior, né? Tipo, em vez de ficar utilizando naquela época, antigamente, né? Antes de 1980, ou até por ali, você tinha que utilizar linha de comando. Só linha de comando. Então é meio que um saco, né? Não conseguia fazer direito coisa. Apesar que hoje em dia eu era contra sobre usar linha de comando, hoje em dia eu prefiro até, eu acho mais interessante. Mas gosto, né, cara? Gosto. Mas eu dei de opinião minha sobre o assunto. Tá, esquece a minha opinião, né? Tá, desde o lançamento aqui, a década de 1980, ele evoluiu para uma vasta gama de funcionalidades. Multitarefa primitiva, permite que o sistema execute vários programas ao mesmo tempo de forma estável. Acho que muitos deles não conseguiam, muitos sistemas não conseguiam fazer isso aí. Era single process, né? No caso, o Windows conseguiu um multiprocessamento, que permitia um processamento de várias coisas. Hoje em dia, todo computador basicamente utiliza isso, certo? Então, mas naquela época foi meio que inovador. Gerenciamento de hardware, ele tem um suporte robusto para enorme variedade de dispositivos, como impressora, placa de vídeo, periféricos de jogos. Por ele ser o mais grande, né? Obviamente. Como ele é o mais grande, ele vai ter que ter uma grande variedade. Porque muita mais gente fez drivers para ele, por exemplo. E ele também tem uma alta compatibilidade com versões anteriores, certo? Eu nego um pouco isso aí. Cada pouco a gente vê isso acontecendo mais, que você acaba chegando em muitas limitações por conta desse. Você é obrigado a atualizar, sabe? Então, tipo, computadores mais antigos não vão conseguir rodar programas mais recentes porque tem os drivers mais antigos, tem falta de componente e tudo mais. Aqui tá falando até que é preferido para desenvolver jogos. Até certo ponto é, realmente. Só que, como eu falei, e também, isso vem dos próprios criadores de jogos, eles não permitem uma compatibilidade com os sistemas mais antigos. Um exemplo, Valorant. Hoje em dia, se você quer jogar num sistema mais antigo, tipo Windows 10, você já não consegue. Você tem que usar uns bagulho já diferenciado. Talvez dependendo do teu sistema operacional, das configurações do computador, configuração do computador, você também não consegue, sabe? Então, é pai essa questão. Ah, no caso, o Windows é um sistema bem completo e ele definiu muitas coisas interessantes, como por conta dos seus aplicativos padrão, eles são da hora, sabe?
como bloco de notas e o Paint, não, o famoso Paint, cara. O Paint é incrível, não tem como. Daí tem aqui a imagem dos Windows, né? Começou com o DOS. O DOS era via terminal, certo? Daí eles conseguiram fazer no Windows 1.0, se não me engano. Vamos pesquisar aqui, ó. Interessante a interface gráfica. Realmente foi desenhado, sabe, para uma interface gráfica. Mas alguns mais antigos, talvez o próprio DOS ali, tinha uma interface gráfica, porém utilizava caracteres da tabela ASCII para fazer. Até por isso que, por exemplo, aqui na tabela ASCII, você tem tipo uns caninhos, sabe? Não sei se eu vou conseguir achar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem. Vamos abrir aqui mais uma nova aqui. Olha aqui embaixo, ó. Vocês têm esses caninhos aqui. Eles eram utilizados para fazer a janela da interface gráfica. Então, da hora, sabe? No caso aqui do ASCII estendido pelo Windows, né? Para conseguir suportar estendido pelo DOS, perdão, no Windows. Tá bom, prosseguindo aqui. Temos o Mac OS. Eu nunca usei, quem usa diz que gosta, né? Então, assim, esse é um profissional desenvolvido pela Apple, obviamente, né? Acho que todo mundo sabe ali, a maioria, pelo menos as pessoas. Ele é um software proprietário, como o Windows, e tem uma herança tecnológica diferente do Windows, né? Ele é um sistema baseado em Unix, já vou explicar o que é Unix, tá, gente? Então, se acalma. Ele tem uma grande estabilidade, segurança e robustez, por conta de ser baseado em Unix, certo? Ele foi construído a partir do Next Step, próximo passo, cara. Que nome os caras fizeram. Vamos pesquisar aqui, que eu não pesquisei sobre isso. Tem imagem, será? Olha que interessante. Uma interface gráfica, né, cara? Da hora. O seu profissional desenvolvido pela Next. Tá, eu não tinha visto. Empresa fundada por Steve Jobs. Tá aí, já começou assim, né, cara? Como? Ele foi baseado num kernel chamado Mark e são ferramentas do projeto BSD, que eu também vou explicar. Que também é um derivado do Unix. Então, por isso que ele foi inspirado em Unix. O que acontece? Ele é como qualquer outro sistema operacional, as mesmas características semelhantes. E o que acontece que ele tem diferente? A interface do usuário é extremamente refinada, bonita, assim, depende do ponto de vista da pessoa, né? Mas, no geral, é bonita. No caso, prioriza a simplicidade e coesão visual, então, tipo, ele é muito intuitivo, na teoria. Ele tem os elementos próprios, né, que são as marcas do sistema. Só quem utiliza vai entender, basicamente. É que o sistema integrado, né? Ele o macOS, como ele faz parte da Apple, eles, eles fizeram um sistema para integrar com qualquer outra coisa da empresa Apple. Então, por exemplo, consegue integrar facilmente com iPhones, com iPads, sei lá, ter uma conexão melhor com o fone de ouvido deles, né? Os iPods, por exemplo. Tem foco em criatividade de design, no caso, pessoas que normalmente mexem com design gráfico, design de vídeo, produção musical, talvez, depende muito, tá, na verdade. Mas gostam do sistema, parece tipo mais, entre aspas, moderno, talvez, acredito eu. Eu não tenho certeza, nunca utilizei, não consigo dar opinião sobre isso. Né? No caso, ele em si é uma fusão poderosa, né? Com base Unix, uma fusão poderosa com interface
e uma forte integração com hardware e software, né? Ele só a questão de preço, né, que complica um pouco. O preço disso aí é meio apimentado, né? Então, assim, pra quem eu não recomendo. Tanto faz, eu poderia recomendar e não recomendar. Assim, se você consegue comprar, tu que vê se tu quer comprar ou não, sabe? É um sistema bom, não posso negar, é um sistema bom mesmo. Só que eles têm que ver a questão de preço, né? Vale a pena? Tem distros aí que imitam muito bem o macOS, por exemplo. Distros Linux. Entendeu? Aí tu que vê. Ah, esqueci de falar. Linux é gratuito, tá? Também. E o Windows ele é pago, né? Porque é um sistema privado. Pago, entre aspas, né? Tem a questão da licença, que em parte é gratuita, em outra parte você tem que pagar, né? Pra ter ela completa. Vamos pro Unix. O Unix é um sistema profissional multiusuário e multitarefa. Consegue fazer controle do processo. Consegue fazer vários controles de vários processos, né? Foi criado na década de 1970 nos laboratórios da Bell e AT&T. AT&T, no caso, né? Foi projetado para ser portátil, era usado em terminal, né? De comando. Ele foi uma grande influência para muita coisa. Ele também foi uma inovação na época, certo? Que ele conseguia se adaptar muito bem a vários tipos de hardware. E questão também do multiprocesso, né? No sistema Unix, tudo é um arquivo, facilitando a conversa entre o sistema e os hardware, certo? Ele tem pequenas ferramentas, uma tarefa só. Ele foi construído com uma filosofia específica de programas que eles fizeram, né? Que tem que fazer uma única tarefa e bem feita, sabe? Não adianta você querer fazer várias tarefas em porcamente, né? Às vezes não é melhor. Primeiramente, ele não foi escrito na linguagem C, se não me engano, foi em Assembly. Futuramente, ele foi escrito em linguagem C, no caso, uma linguagem de mais alto nível, né? Ele considera, por conta disso, torna um sistema operacional muito mais fácil de portar para outras arquiteturas de hardware, né? Porque como você é uma abstração ali, né? Tudo mais. Do Assembly, né? O Assembly varia de cada processador. Daí aqui eu trouxe um fato interessante, né? A questão das datas. O C foi criado em 1972 e ele foi reescrito em 1973 com a linguagem C. Então, cara, um ano ali, tá ligado? Diferente. Vocês viram, caraca, essa linguagem é poderosa, vamos utilizar, e é isso. Os conceitos do Unix são extremamente robustos e flexíveis, conseguiram moldar a forma de muitos sistemas operacionais modernos, como o macOS, por exemplo, que foi baseado em Unix, certo? O iOS e principalmente o Linux, né? Você pode ver bastante distro. Daí também tem outros, tipo Solar, HP, UX, por aí. Então, assim, o Unix é importante, ele foi a base de muita coisa, certo? Até dos principais sistemas. Vamos pro BSD agora. O BSD é o último que vamos falar. Ele é o. É do diabinho, né, cara? E eu peguei um PNG falso, mano, pra representar aqui. Tem os quadradinhos aqui de fundo. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver, sim. Bem, o que o BSD significa? É o Berkeley Software Distribution. É uma família de sistemas operacionais baseados no Unix. É outro sistema operacional baseado em Unix, né? Essa história começa na Universidade da Califórnia, Berkeley, onde tantos pesquisadores modificaram e expandiram o código original do Unix da Bell Labs. Então foi uma expansão do Unix, como está dizendo aqui, né? Eu nunca vi isso, nunca vi muito sobre o BSD, por isso que eu tô lendo mais, tá, gente? E até, por exemplo, do Mac, ele não sabia muito bem. Por isso que eu leio bastante, eu tô lendo aqui. O Unix original, ele era proprietário. Isso aqui eu não sabia. Ele tinha o código fechado. Só que daí o BSD, ele falou assim, e se a gente abrir o código, tá ligado? Então fizeram uma licença de software livre. Eles abriram ali o
código para qualquer um poder modificar, usar e distribuir, né? Depois, talvez até vendendo. E por conta disso, ele foi crucial para sua popularização, né? Apesar de hoje em dia não ser tão usado. Tem gente que usa, na verdade. E até fazem alguns programas para ele. Então, é tipo, agora que o Linux está se tornando cada vez aumenta mais, o BSD vai se tornar o antigo Linux, que é aquela distro muito nichada, provavelmente. É isso que tá atendendo, no caso, né? Acredito eu. Tá, as principais características. Ele foi uma herança do Unix, certo? Então, ele compartilha uma filosofia de design muito parecida. É porque é uma extensão, né? Basicamente. Ele foi base de sistemas modernos, então ele foi importante para servir como base de outros sistemas, né? Como o macOS que está tendo, por exemplo. Claro, existe também ainda o próprio BSD. Aqui, a família de sistemas, está dizendo aqui embaixo. O BSD não é o único sistema, mas existe uma família, como está dizendo aqui. Tem o FreeBSD, OpenBSD e NetBSD. E cada um tem um foco diferente. O FreeBSD é para desempenho, OpenBSD é para segurança e NetBSD para portabilidade. Interessante. Algum dia talvez eu baixo o BSD para testar. É uma ideia interessante. Ele não é tão popular como para uso doméstico, como eu tô falando aqui, né? Mas ele é até utilizado em servidores. Isso aqui é louco. Em sistemas embarcados e como base para os sistemas, com o código de compõe o macOS e até mesmo alguns aspectos da arquitetura do PlayStation 4. Muito interessante, gente. Vamos lá, né? 26 minutos de vídeo, gente. Acho que é isso que eu tinha pra dizer. Certo? Eu dei uma boa rushada. Se alguém quiser recomendar algum tipo de vídeo para fazer, algum assunto específico, mesmo que eu não saiba, eu posso tentar trazer, eu busco aprender, tá? E mostrar para vocês. Aprendizado nunca é pouco, né? Tava pensando, dá pra fazer falar, sei lá, não sei o que eu vou falar depois. Fazer outro vídeo sobre qualquer outra coisa. De questão de máquina, né? Talvez começar a falar de binário. Eu tenho aqui já um pouco escrito até. Por exemplo. Deixa eu ver aqui. Por causa que eu tô aprendendo na aula de novo, né? Tem um pouco aqui. Precisa digitar sistema binário aqui, tem um pouco. Certo? Posso falar de linguagem de programação também. Posso talvez falar até sobre o hardware em si, né? Explicar um pouco sobre cada componente do computador. Que é deveras interessante. Acho que essa ideia eu vou até marcar. Deixa eu criar aqui. Tá, eu vou criar depois, vou finalizar o vídeo, né? Só tô prolongando aqui. Gente, deixa o like, se inscreva se tu gostou do vídeo, tá? Tô pedindo aqui. E é isso, outra coisa, né? Chegamos a ser inscrito. Agradeço todo mundo que se inscreveu aí e tá acompanhando. Ou se não tá também, se apareceu aí do nada. Agradeço. Cada visualização, cada coisa que vocês fazem aí é essencial, sabe? É bom tanto para vocês quanto para mim, né? Isso é uma influência para mim trazer mais conteúdo e ensinar mais coisas a vocês. E também para conseguir compartilhar mais projetos meus. Né? Valeu, gente.